Quero trazer uma palavra para os irmãos essa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Salmo 37, 5. Salmo 37, 5, a palavra nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agora vá comigo para o Salmo 71, 5. Salmo 71, 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha, desde a minha mocidade. Agora vá comigo lá para o Salmo 91. Deus confirmou a palavra através da vida do pastor Alisson. Glória a Deus. Salmo 91, a palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem aleluia. Essa é a palavra de hoje. Eu confio em Ti, Senhor. Amém, queridos? Você pode curvar a sua fronte, vamos orar. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, que é rema, eficaz, poderosa, Senhor. Nós queremos nos submeter a ela, Deus. Que nós verdadeiramente possamos entender e aplicar essa palavra nas nossas vidas. O Senhor é o Deus da nossa confiança. Não há outro Deus, não, Senhor. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos. E nós queremos descansar em Ti, Pai. Tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a culpa. E que verdadeiramente nós possamos fluir, Senhor, diante dessa palavra. Te peço, Senhor, a Sua graça sobre a minha vida, que aqui nesse altar não seja eu, mas que seja o Senhor, que eu seja apenas um canal, que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça, porque o que importa aqui, Senhor, é a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, e que quando nós atravessarmos aquela porta ali, nós possamos sair daqui com a nossa confiança aumentada. É o que eu te peço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, hoje é 31 de janeiro. O último dia do primeiro mês do ano. Há exatamente um mês atrás estávamos aqui adorando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo ano que havia se encerrado e consagrando a Ele o novo ano que se inicia. Muitas palavras foram declaradas, muitos propósitos foram feitos, ou seja, a nossa confiança diante desse novo ano que se inicia estava na direção de Deus. Não sabemos o que vai ocorrer durante o ano de 2018, mas nós caminhamos em fé na direção do nosso Deus. Essa é a verdade. 2018 é o ano da graça, é um ano da graça, mas também vai ser um ano extraordinário. E você precisa confiar nisso. A palavra de Deus também nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a verdade, e é nisso que nós temos que confiar. Mas talvez existam pessoas aqui, queridos, essa noite, que após esses 31 dias, estão começando a desanimar. Talvez está plantando ali uma sementinha da dúvida. Mas a palavra do Senhor também nos diz ali em Jeremias 29, que Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E é nisso que nós temos que nos apegar. Mas passados esses 31 dias, como eu estava falando, talvez alguns irmãos aqui estão desanimando. Mas pastor, Deus me prometeu tanta coisa, e eu não estou vendo nada mudar. Eu fiz um propósito com Deus,
E já está aí decorrido 31 dias. Eu não vi nenhuma mudança no meu marido, eu não vi nenhuma mudança na minha esposa, nos meus filhos, nem se fala. Deus disse que ia me arrumar um emprego, que a minha empresa ia prosperar, e até agora nada. Será realmente que os propósitos de Deus irão se cumprir sobre a minha vida? Será que esse ano não vai ser igual ao ano passado? Será que eu não vou marcar mais um passo? Mas eu tenho uma coisa para declarar sobre a sua vida, meu querido. E está lá em Números 23, 19. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Pois eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3, 6. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A nossa confiança tem que estar em Deus, não é nas circunstâncias. Deus cumpre a sua promessa no momento que Ele achar certo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A nossa obrigação é confiar, é manter a nossa confiança. Porque se nós desanimamos, se nós colocamos a dúvida no nosso coração, Deus não vai operar o milagre. Deus não opera na dúvida, Deus opera na confiança. Deus é um Deus fiel. Não deixe o inimigo, querido, trabalhar na sua mente. Não deixe o desânimo te abater. Deus é fiel e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra aqui em Deuteronômio 7, 9, 11 e 13. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos conhecer o Deus da nossa confiança. O Deus que é fiel e que cumpre tudo o que promete. Um Deus que não abandona seus filhos. Deuteronômio 7, 9, 11 e 13, a palavra nos diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verso 11: guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos, os preceitos que hoje eu te ordeno para os cumprires, e Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e a criação dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais que te daria. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa cumprir os mandamentos do Senhor. Caminhar na presença de Deus, buscando respostas na palavra de Deus. Nós queremos o milagre, mas não queremos o preço. Queremos a medalha, mas não queremos as cicatrizes, queridos. Há um preço. E esse preço, Jesus pagou naquela cruz por nós. Nada vem de graça. Até a salvação teve um preço. Jesus morreu por nós para nos salvar. Mas se você não buscar a palavra de Deus, se você não jejuar, se você não orar, se você não se aprofundar na palavra, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Aí o que vai acontecer? A dúvida vai começar a entrar no seu coração. Será que esse Deus que é pregado, que é falado, Ele é fiel mesmo? Será que essas promessas vão se cumprir sobre a minha vida? Será que o que o mundo está falando não é o certo? Mas existem pessoas que estão todo domingo e toda quarta na igreja e ainda estão com dúvida. E sabe por que o milagre não ocorre na sua vida, meu querido e minha querida? Me desculpe, é porque você ainda não está depositando a sua confiança em Deus. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida. Aumente o seu nível de confiança. Aumente a sua expectativa. Deus não opera na dúvida. Deus não opera na ansiedade. Não adianta você orar e ficar preocupado. Não adianta você entregar a Deus e ficar ansioso. Oh Deus, eu preciso resolver tal problema e eu coloco esse problema nas suas mãos. Quando o dia amanhece, será que Deus vai resolver? Será que Deus vai me ajudar? Será que vai dar certo? Deus não age dessa forma, queridos. Ora, entrega e descansa.
Porque se for bom para você, Ele vai cumprir. E vai cumprir 10 vezes mais. Porque Ele é fiel e Ele é abundante. E Ele ama abençoar seus filhos. Nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Mas Ele testa os nossos corações. E eu quero te falar essa noite, que fique bem marcado na sua mente. Deus não opera na dúvida. Quantos irmãos têm nos procurado? A partir do dia 10 para cá, pastor, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo com a minha vida. Meu marido, está difícil a situação. Minha mulher, meu filho está dando trabalho. Eu falei, minha irmã, você já orou? Já, então vamos descansar. Vamos fazer um propósito. Continue firme. Deus é um Deus fiel, um Deus constante. Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Creia, se apegue a isso. Há um propósito para você. E isso não é um chavão. Porque muitos andam atrás de chavão. O que nós precisamos é de chaves para nossas vidas. Chaves que estão na palavra de Deus, que vão destravar as portas. E essas chaves Deus entrega nas nossas mãos através da sua palavra. E nós começamos a destravar as portas. Quando a dúvida vem, o nosso coração se fecha. Mas se corremos para a palavra, Deus nos dá uma chave. E essa porta é aberta novamente. E que porta é essa? A porta do nosso coração, queridos. Deus quer fazer morada no nosso coração. Deus quer morar na nossa família. Deus quer fazer milagres, prodígios. Deus quer te abençoar, quer fazer da sua família uma bênção, para que a sua família se torne uma bênção para outras famílias. Deus quer que você seja um exemplo. Mas se você continuar com a dúvida no seu coração, nada disso vai ocorrer. O tema da palavra, queridos, nem era esse. Hoje à tarde Deus mudou. Fala aos meus filhos para se manter confiante, porque eu sou o Senhor e não mudo. Guarde isso. A palavra de Deus é a nossa confiança. Olha o que diz lá no Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Não é em carro, meu querido, não é em cavalo, é na força do nosso Deus. Confie. E hoje eu quero citar alguns exemplos de homens que se moveram em confiança na palavra de Deus. O primeiro deles é Abrão. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 12. Há um chamado sobre a sua vida. E por mais que você ache que não tenha, há um chamado sobre a sua vida. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. E você precisa crer e acreditar nisso. Não deixe que a dúvida, a insegurança façam morada no seu coração. Deus te ama e todos os propósitos que Ele tem para cumprir sobre a sua vida serão cumpridos. Não só em você, mas em toda a sua família. Deus precisa só de um homem que se levante no meio da sua família e aquele homem seja um canal, um agente de transformação ali onde Ele te colocou e essa pessoa faça assim. Sou eu. Faça assim, queridos. Sou eu. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse agente de transformação. Você precisa declarar com fé. Porque se precisa de mudanças, Deus está te capacitando hoje. Deus está derramando uma unção sobre a sua vida. Deus quer te usar de uma forma poderosa, queridos. Então se apegue a esse chamado. Olha só o que Ele fez com Abraão. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Preste atenção o quanto que isso aqui é poderoso. Abrão estava lá, em Ur dos Caldeus, junto com seu pai, com a sua família. Seu irmão tinha morrido, Harã. De repente Deus aparece para Abrão e diz: meu filho, chegou a hora. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Há um chamado para você.
eu quero te usar poderosamente e vamos embora. Imagina isso. Queridos, Abraão não tinha uma bússola, não tinha um mapa, não tinha um direcionamento. Deus não falou para ele, olha, você vai por esse caminho aqui, dobra ali, vai aqui que a terra é ali. Não. Deus falou para ele, meu filho, é chegada a hora, eu estou te chamando, vamos embora, eu quero te usar poderosamente. Deus está falando a pessoas aqui essa noite, é chegado o momento de se levantar, de entender o chamado e caminhar do meu lado. Abraão não tinha um mapa, não tinha uma bússola, mas ele tinha um principal, ele tinha a presença de Deus. O que vocês precisam, o que nós precisamos, o que eu preciso é da presença de Deus. Atender ao chamado dele e sermos um agente de transformação. Essa igreja, todos que estão aqui, serão uma bênção nessa cidade. Castanhal vai ouvir falar da Igreja Batista Adoração. Ela vai se unir às outras igrejas dessa cidade e nós vamos ganhar Castanhal para Jesus, porque nós somos uma bênção. Aqui está cheio de Abraãos aqui que vão atender os chamados do Senhor. Não deixe a dúvida, o ressentimento, o rancor morar no seu coração. Entenda que é um chamado sobre a sua vida. Mas eu não sei o que fazer, confie em Deus, porque Abraão não sabia, mas ele largou tudo e atendeu ao chamado do Senhor. O que que Deus está te pedindo para largar essa noite, meu querido? O que que você precisa deixar de lado para atender o chamado de Deus para a sua vida? O que que Deus precisa fazer para que você venha para o lado dele? Talvez você está com a dúvida porque você não mudou ainda. E talvez Deus está falando, meu filho, é hora de mudar. Eu estou te chamando, vem para perto de mim. Eu tenho uma novidade de vida para você. Eu tenho uma terra melhor. Eu quero te tornar uma bênção. Eu quero abençoar a sua família. E eu conto com você. Vamos embora? E você fica adiando. Por quê? Porque o seu coração está cheio de dúvida. E eu volto a afirmar novamente, queridos. Deus não opera na dúvida. Você quer ser uma bênção. Você quer ter uma família abençoada. Entenda que Deus está te chamando. Não perca essa chance. Não se preocupe com o caminho. Se preocupe com Deus. Fizeram uma pergunta a Abraham Lincoln. Ele estava na guerra, presidente dos Estados Unidos, na guerra civil. Um dos seus generais chegou para ele e perguntou: Deus está do nosso lado ou Ele está do lado dos nossos opositores? Abraham Lincoln respondeu com muita sabedoria: o importante é saber se nós estamos do lado de Deus. Nós é que precisamos saber se estamos do lado dele. Não devemos nos preocupar se Ele está do nosso lado. Nós temos que estar na presença dele, porque Ele nunca nos abandona. Queridos, Deus quer te abençoar muito. E talvez você se ache pequeno, incapaz. Mas olha só o que Deus disse a Gideão, lá em Juízes 6. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Gideão se achava pequeno, incapaz do que Deus poderia fazer na sua vida. Gideão estava ali malhando o seu trigo. Os midianitas tinham acabado de destruir toda a terra, toda a sua plantação. Ele estava triste, se sentindo pequeno e incapaz. Mas de repente o anjo do Senhor chega e fala com Gideão: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. O Senhor é contigo, ó mulher valorosa. O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Olha o que diz aqui no verso 14. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai na tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Sabe o que me toca aqui, queridos? É que Deus fala para Gideão: vai na tua força. Deus quer operar, queridos, na tua graça, do seu jeito. É da forma como você caminha que Deus vai operar. Eu escutei uma frase que eu nunca esqueci dessa frase. É melhor você falhar, você errar na sua originalidade, do jeito que você é, com a sua sinceridade, do que você ter sucesso na falsidade.
sendo quem você não é. Errou, recomeça. Errou, recomeça. Errou, recomeça. Mas seja original. Vai na tua força, na tua capacidade, na medida de graça que Deus derramou na sua vida. Não se preocupe se o outro é melhor do que você. Não, se preocupe em ser quem você é. Deus quer te usar da forma que você é. Há uma medida de graça sobre a sua vida. E Deus quer operar essa medida de graça que Ele derramou sobre você. E Ele te diz essa noite: vai na tua força, ó homem valoroso, ó mulher valorosa, mulher fiel, mulher que dobra o joelho, que ora, que busca a presença do Senhor para dentro de casa, que não se entrega, que o inimigo não atravessa a porta, porque aquela casa é casa de oração, é habitação do Senhor, é morada de Deus, e é na tua força que vai haver transformação, que vai haver mudança, que Deus vai fazer prodígios e milagres. Creia nisso. Está difícil, mas Deus ainda continua vivo. Ele não está morto e Ele continua operando milagres. A dúvida não tem lugar na sua casa. O amor de Deus está sobre a sua vida. Você é um agente de transformação, meu querido. Vai na tua força. Acredite, Deus é fiel e Ele te ama. Oh, queridos, se eu não fosse na minha força e na força de Deus, mas quando que eu estaria aqui? Quando? Mas eu acredito que Deus me ama. Deus é misericordioso. Que apesar de mim, quantas maravilhas o Senhor tem feito. Quantos livramentos, como disse o pastor Wallace aqui no início do culto, Deus tem nos dado. Sabe? E eu só faço uma coisa todas as noites. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Já tem muito tempo, queridos, que eu não peço nada para Deus. É só agradecer. Tenha um coração grato. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, seja pouco, seja muito. Se você tem o emprego que você não quer agora, Deus está preparando o melhor para você. Mas agradeça a Deus o que Ele tem colocado nas suas mãos hoje. Porque se você não for fiel no pouco, como é que Ele vai te colocar sobre o muito, meu queridos? Tudo começa pequeno, como disse o pastor Marcelo domingo. Mas Deus é poderoso e é fiel para tornar grande. Mas mantenha a sua confiança. Talvez você não está fazendo aquilo que você gosta, mas é Deus que está te preparando para te colocar sobre o muito. E Ele está te testando o seu coração, está testando a sua confiança. Não, meu filho é fiel, minha filha é fiel. E eu vou aumentar ela de cargo naquela empresa. Eu vou fazer a empresa dele prosperar. Porque ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Acredite nisso. O que Deus tem guardado e reservado para cada um de vocês é forte e é poderoso, queridos. Eu não estaria pregando isso aqui para vocês se eu não acreditasse. Se Deus colocou um grande desafio nas suas mãos, mantenha-se firme. Não duvide. Não recue. Deus não se agrada dos que retrocedem, mas dos que prosseguem. Está errando, está falhando, mas está continuando, está prosseguindo, está caminhando. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Continue firme, abundante. Não, Deus está comigo e vai dar certo em nome de Jesus. O gigante é grande, mas esse gigante vai cair. E é só com uma pedra, um tiro só, igual foi com Davi. Porque Deus, quando abrir a sua visão, abrir a sua mente do que Ele está operando na sua vida, o gigante vai cair e você vai cortar a cabeça dele. Creia nisso. Deus nunca dá, queridos, algo que você não possa suportar. Se está difícil agora, creia. Deus só quer uma coisa de você. Seja forte, seja corajoso. Está aqui, ó. Josué de 1 a 7. Josué 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
Seja forte, seja corajoso. Não te atemorize nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Seja forte, seja corajoso. Não ceda à pressão, não ceda ao gigante. O desafio é grande, é um teste que Deus está colocando nas suas mãos, queridos. Tudo que o inimigo quer é que você recue, que você retroceda, que você não acredite em você mesmo, que você se sinta fraco, que você se sinta abatido. Mas Deus te diz essa noite: seja forte e seja corajoso. Não temas, crê somente. Talvez você esteja cansado de tentar, mas Deus te diz hoje o que Ele disse para Pedro, lá em Lucas 5. Preste atenção. Entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava-se do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Entendeu? Pedro havia pescado a noite toda, não havia pegado nada de peixe. A última coisa que Pedro queria era saber de pescar. Jesus tinha uma multidão de barcos para poder entrar. Ele pega e escolhe o barco justamente de Pedro, aquele que não queria saber de pescar. Passou a noite toda, não voltou com um peixe sequer. De repente Jesus entra no seu barco, começa a pregar as multidões. Ele olha para Pedro, Pedro lá no cantinho: bora pescar? Aí Pedro, imagino eu, Pedro falando, né? A última coisa que eu quero é pescar, e esse homem vem me chamar para pescar aqui. Bora, Pedro, vamos tentar mais uma vez? Vamos lá. Se você confiar em mim, vai dar certo. O que acontece? Senhor, tentei a noite toda, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente as minhas redes. E o que aconteceu? Pedro confiou na palavra do Senhor, lançou as suas redes, pegou tanto peixe, que as redes se romperam, queridos. Confie na palavra de Deus, apegue-se à palavra de Deus, tente mais uma vez, tente 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas não desista. Todas as vezes que a dúvida vier ao seu coração, se apegue à palavra do Senhor. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, eu não entrei aqui para te dar peixe, não. Eu não entrei no seu barco aqui para te encher de coisas. Eu entrei no seu barco, Pedro, foi para mudar a sua vida. Jesus está querendo entrar no barco de pessoas aqui essa noite. Mas não é para encher de coisas. Jesus quer entrar no barco, no seu barco essa noite, para trazer mudança de vida. E Ele só precisa, sabe do quê? De uma chance. Se você der mais uma chance ao Senhor, Ele vai transformar tudo que está à sua volta. Creia nisso, acredite nisso, não desanime. Deus é fiel. Amém, queridos? E encerrando, o que é preciso para manter a confiança? Não confie, primeira coisa, não confie em coisas. Segunda coisa, não confie nas suas posses. Não confie no seu dinheiro, não confie na riqueza, não confie nas vozes. Às vezes existem muitas vozes querendo nos afastar dos propósitos de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus que traz clareza. Deus, Ele fala ao nosso coração. Se você não sentir paz, não faça. Eu e minha esposa, nós tínhamos um negócio para resolver ontem. Que nós não sentimos paz, mas era importante. Ela não falou e eu não falei. Quando foi mais tarde, ela pegou e falou assim: olha, eu queria conversar com você, eu não estou sentindo paz nesse negócio. Eu falei: graças a Deus, porque eu também não estou sentindo paz. Deixamos o negócio de mão, e o negócio não era para nós. Sabe o que nos trouxe? Nos trouxe paz. Se você precisa tomar uma decisão,
e o seu coração se fechou, você se sentiu pesado, não é de Deus. Não acredite nas vozes. Deus não é um Deus de confusão. A multidão vai querer sempre te afastar de Deus. O mundo vai querer te afastar de Deus cada vez mais. A televisão, a internet, a rede social, não vai querer deixar que você leia a palavra de Deus, que você se aprofunde na palavra de Deus, porque quanto mais você for ignorante quanto à palavra de Deus, mais o inimigo vai estar satisfeito com você. Porque só somos atacados naquilo que nós não conhecemos, mas aquilo que nós temos profundidade, o inimigo não nos toca. Se somos profundos na palavra de Deus, se conhecemos ao Deus que nós servimos, o inimigo não vai nos tocar. Então, não confie em coisas, não confie nas suas posses, no dinheiro, não confie nas vozes e não confie na multidão. Confie em Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. Deus te ama. Não canso de falar isso. Eu amo falar isso. Porque quando nós entendemos esse amor e recebemos esse amor sobre as nossas vidas, nós somos capazes de vencer toda e qualquer coisa que venha nos abater. O inimigo se levantou. Não, Deus me ama. E a palavra dele diz que eu sou mais do que vencedor. E é nessa confiança que eu caminho. Há um Deus que me protege. Há um Deus em quem confio. E é nele que eu vou honrar. Há um homem na Bíblia de grande influência, que teve muitas posses, um homem a quem todos honravam. Mas um dia aquele homem se viu diante de um grande problema familiar. E naquele dia ele entendeu que a sua influência, as suas posses, as pessoas, as vozes, de nada valeria. Ele teria que confiar em apenas um homem. E o nome desse homem é o nome que está acima de todo nome. O nome dele é Jesus, o Cristo. Eu queria compartilhar com você quem é esse homem. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Vocês vão entender. Ter dinheiro é muito bom. Ter influência é muito bom. Ter coisas é muito bom. Mas nós não podemos confiar nisso. Nós precisamos confiar em Deus. Porque se confiamos em Deus, Ele vai nos acrescentar todas as outras coisas. Evangelho de Marcos 5, 21, a palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos pés de Jesus, e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía sem nada aproveitar, cada vez mais ia a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia em seu coração: se tão somente tocar-lhe as vestes, eu ficarei curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curado do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que sairia dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que ela havia feito, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que tu ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga,
Viu Jesus um alvoroço, e os que choravam faziam um grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se deles. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é: menina, a ti te digo, levanta-te e anda. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Amém, queridos? Vocês entenderam a história de Jairo? Um homem de influência, um homem de posse, um homem que tinha muitas coisas. Mas quando ele viu a sua dificuldade, que a sua filhinha estava à beira da morte, ele não pôde contar com nenhuma dessas coisas. Ele reconheceu que ele só poderia contar com uma única pessoa, Jesus. E o que ele fez foi buscar a presença de Jesus. E se você vê que no meio da caminhada dele com Jesus aparece a mulher do fluxo de sangue, e eu imagino o desespero de Jairo. Meu Deus, esse homem está demorando demais, minha filha está morrendo, e agora o que vai ser? Por que essa mulher foi incomodar o mestre? A angústia, a preocupação tomando o coração de Jairo. E as pessoas chegaram e falaram para Jairo: por que você ainda incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Só que ele não se esqueceu que ele estava ao lado de Jesus. E quando Jesus está ao nosso lado, não tem morte, há vida. E Jesus vira para Jairo e fala: não temas, crê somente. Se tem algo morrendo na sua vida essa noite, Jesus está falando a pessoas aqui, debaixo do Espírito de Deus: não temas, crê somente. Se você está sentindo as suas forças indo embora, se a hemorragia está no seu coração, de tanta tristeza, amargura, decepção, Deus está te tocando essa noite, está te curando, está te sarando, está te falando: não temas, crê somente. Mantenha a sua confiança, meu querido. Tome esse exemplo aqui. Não há exemplo mais forte, mais poderoso do que esse milagre aqui. Deus nunca vai te abandonar, querido. Jesus está ao seu lado. E Ele só quer uma coisa: que você continue confiando nele. Por mais que as circunstâncias venham, por mais que a angústia, a preocupação, e isso é natural, nós não podemos deixar que isso faça morada no nosso coração. Nunca deixe que a dúvida more no seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, sempre habite no coração de vocês. Sê tu uma bênção. Amém, querido?